todos e a todas. Agradecer o convite por essa importante plenária unificada do FONASEF e do FONACAT. E nós vamos passar um videozinho rapidinho para dar uma esquentada na minha palestra. A Previdência Social é deficitária. Está falida, vai quebrar. Expressões desse tipo você deve estar cansado de ouvir. Nada mais falso. Será mesmo que o problema da Previdência é a elevação das despesas? Ou seria a redução das receitas por conta da recessão da economia? Por que focar apenas no corte das despesas? Por que não reforçar as receitas? O crescimento econômico é fundamental, já que o caixa da Previdência depende da atividade econômica e da geração de emprego. Sem crescimento, não é apenas a Previdência que quebra. Até o seu pequeno negócio pode quebrar, pela falta de consumidores com renda para consumir. O crescimento poderia incorporar 50 milhões de trabalhadores precários, que passariam a contribuir para a Previdência. Além disso, o equilíbrio financeiro da Previdência também pode ser obtido por diversas outras formas. Por exemplo, em 2015, o governo federal gastou 502 bilhões em juros. Deixou de arrecadar 260 bilhões por conta da isenção de impostos e 456 bilhões porque não combate a sonegação. Esses gastos totalizam todo ano quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Atenção! Isso é 15 vezes maior que o suposto déficit da Previdência de 2015. Se o governo quer economizar 67 bilhões de reais por ano, por que ele abre mão de 1 trilhão e 300 bilhões de reais? Um valor quase 20 vezes maior. Se a Previdência está quebrada, por que o governo não faz a reforma tributária para corrigir a injustiça fiscal? Por conta dos juros, a dívida do governo deve passar de 56% para quase 80% do PIB em 2018. Por que o governo não enfrenta o crescimento das despesas financeiras? Qual reforma é prioritária? A reforma da Previdência ou a reforma do regime macroeconômico brasileiro? Além disso, o equilíbrio financeiro da Previdência não requer a criação de novos impostos. Basta simplesmente cumprir a Constituição da República. Basta simplesmente que os recursos da Seguridade Social sejam aplicados na Seguridade Social. Observe que, em 2015, por exemplo, nenhum centavo dos 262 bilhões arrecadados pela COFINS e pela CSLL foi contabilizado como receita da Previdência. Além disso, se houvesse fiscalização, a dívida dos empresários com a Previdência não teria chegado a 350 bilhões de reais em 2015. Por que o governo não quer debater esse tema? Se há alternativas, por que o governo faz terrorismo para amedrontar os cidadãos e assim impor uma reforma tão excludente? Você acha isso justo? São 10 vídeos. Eles foram produzidos em meados do ano passado. Não tinha tido ainda a CPI da Previdência, não tinha tido essa propaganda que nós estamos vivendo agora, né? Então a gente faz parte, a Anfip se preparou muito para esse debate da PEC 287. Nós reunimos um grupo especial maravilhoso de colegas, de estudiosos, e pudemos aí colaborar, com certeza isso nós temos esse sentimento, colaborar fortemente para o movimento de resistência que nos levou até agora esse momento que nós estamos. A apresentação era um pouquinho mais longa, mas eu não vou chegar até o final, mesmo porque a parte do servidor público já foi tratada. Eu vou falar dessa questão do mito, do déficit, vou falar dos reais problemas, que o vídeo já adiantou alguma coisa. Eu não vou falar o 3 e o 4, vou falar rapidinho.
Pessoal, em primeiro lugar, chamar a atenção. Nós estamos aqui numa plenária de servidor público. E nós estamos vendo agora a propaganda do governo em cima do servidor público. Portanto, essa faz parte de uma questão de cunho estratégico que a Anfip sempre tratou, Previdência Social do regime geral, explicando o que é a Seguridade Social e colocando a nossa Previdência também, mas explicando claramente que são duas coisas distintas, que têm que ser tratadas de maneira distinta e estão em capítulos diferentes da Constituição Federal. Basicamente, todo esse movimento do governo ele se assenta nisso. O Brasil gasta muito com Previdência. É um ponto fora da curva no mundo. O envelhecimento populacional, eu também vou falar sobre isso. É como se ficar velho, envelhecer, fosse ruim. Então, assim, nós que estamos ficando velhos, somos os culpados pela crise da Previdência. Então, é uma brincadeira, como se a gente não contribuísse, como se a gente não fosse normal e natural. E o contrato, eu paguei a vida inteira, então agora eu quero me aposentar, eu quero o meu direito. Isso aqui é de 2016 ainda, tem sido a regra. O governo tem usado e abusado das mídias, da imprensa, para falar sempre isso, né? Que a Previdência Social é deficitária. Para fazer isso, ele leva em consideração, geralmente, o regime geral e conta essa conta do déficit apenas usando uma única fonte de financiamento da Seguridade Social. Ele não considera a Seguridade Social, e isso que eu sempre repito, mas sempre é bom a gente falar de novo sobre Seguridade Social, que é onde nós buscamos o respaldo metodológico que propiciou a que a Anfip fizesse esse contraponto. Essa semana nós tivemos aí vários órgãos de imprensa descendo a lenha na Anfip, falando da nossa contabilidade criativa, etc, etc. Contabilidade criativa fazem eles. A nossa é constitucional e nós fazemos essa continha desde os anos 90. Lá para 91, 92, quando começou a ser regulamentada a Constituição Federal no que tange os direitos sociais da Seguridade Social, nós já começamos a fazer essa conta. Então, a conta é essa, pessoal. Nós vamos lá, e a Constituição está aí, quem tiver uma Constituição, é só olhar. Nós temos agora que eu digo, vai fazer 30 anos, a Constituição Federal vai fazer agora, em outubro, 30 anos, é esse modelo de financiamento da agora Seguridade Social. Nós demos um passo à frente em relação ao que tínhamos antes. Antes era a Previdência Social, financiada pela folha de salários, apenas. Então, a partir de 88, nós tivemos esse modelo. Agora nós estamos falando de previdência, de assistência e de saúde, compondo o modelo de proteção social chamado Seguridade Social, que não é nenhuma jabuticaba. Não é uma coisa brasileira, pelo contrário, ela é inspirada nos melhores modelos do primeiro mundo. Porque é isso que nós queremos para o nosso país. Nós queremos o melhor. Nosso povo merece o melhor. E o sistema de seguridade social brasileiro não tem nada de errado, porque ele foi criado trazendo os programas e trazendo a novidade, que é o orçamento à parte, um orçamento da Seguridade Social para financiar os programas. Uma coisa da minha cabeça é muito simples. Eu criei aqui, ou juntei as despesas, ou coloquei na Constituição agora as despesas, os programas referentes à Seguridade Social, e para garantir que ninguém vai passar a mão no dinheiro, então eu criei um orçamento à parte para financiar o sistema de proteção social chamado Seguridade Social. Então nós temos aqui as fontes de financiamento, e o que a Anfip faz? E por que nós somos tão falados? Nós fazemos conta. Eu sou auditor fiscal, eu faço conta. Tá? A minha vida inteira de trabalho foi fiscalizando contabilidade, olhando o número. Então, para nós é simples. É simples, mas é complicado. Nós temos que entrar na execução orçamentária, olhar, e infelizmente, nos últimos 3 anos, cada vez mais está ficando mais difícil a gente conseguir acessar os dados primários, dá mais trabalho, a gente só consegue fechar o ano de 2017 lá pelo mês de maio. Tá? Então, o governo divulga já agora, porque ele tem acesso aos dados de uma maneira com mais certeza, eu acredito, pela contabilidade dele, mas nós não. Nós temos que fazer uma mineração
buscar várias fontes e produzir a publicação que todo ano nós lançamos, chamada Análise da Seguridade Social. Então a conta é essa. De um lado eu tenho aqui a receita e do outro lado a despesa. Tá? Então, receita previdenciária líquida, COFINS, CSL, são as três maiores, estão por ordem de grandeza, e as despesas também por ordem de grandeza. Tá? Benefícios previdenciários. Então, ali é o INSS, ali é o regime geral. E aí eu peço para vocês isso. A gente precisa, quando falar de previdência, falar de tudo. Porque se nós formos falar apenas da nossa previdência, a gente se torna, assim, fica difícil conversar na sociedade, e aí o governo leva vantagem nessa discussão. Terminando aqui a nossa continha, tá? Nós tivemos 718 bilhões de reais de receitas desse orçamento, bilhões, eu estou falando bilhão. E do lado da despesa, 775 bilhões de reais. Então, ficou um número vermelho de 57 bilhões de reais. Então, pela primeira vez na história que nós acompanhamos, que fazemos essa conta, o orçamento da Seguridade Social precisou receber recursos do orçamento fiscal. Todos os outros anos, e eu já mostro no slide seguinte, foram superavitários. Ou seja, o orçamento da Seguridade Social socorreu o orçamento fiscal. O orçamento fiscal foi lá no orçamento da Seguridade Social e desviou para diversas outras despesas o orçamento da Seguridade Social, que tem destinação constitucional para pagar saúde, previdência e assistência social. Então, em 2016, o governo conseguiu. Finalmente, depois de tanto, ele conseguiu trazer um resultado negativo para a Seguridade Social. Esse aqui é a evolução histórica. Nós pegamos aqui de 2005 a 2016. Todos os anos anteriores, vocês veem, está em azul. Tivemos o problema ali em 2009, uma queda por conta da crise de 2009, tá certo? E a coisa toda, mais ou menos, se mantém constante. 2015, a crise econômica já se fez presente sobre o orçamento da Seguridade Social, e 2016, o primeiro resultado negativo. Qual o problema? Me perguntem. Floriano, qual o problema se o resultado for negativo? Eu vou dizer para vocês, zero de problema. Nenhum problema. Porque a Constituição Federal já deu o caminho. A Constituição Federal, quando ela fala, no 194, quais são as contribuições, ela fala contribuição da União. Entenderam? Está lá. Se o orçamento precisar de recursos, a União tem que tirar do orçamento fiscal, porque ela não produz, ou ela tem que tirar do orçamento fiscal e colocar no orçamento da Seguridade Social. Então foi o que aconteceu em 2016. Nada de extraordinário. Saúde, bem ou mal, teve. Assistência social, bem ou mal, teve. E os benefícios da Previdência foram pagos em dia. E vão ser pagos em dia. Quem está nos ouvindo aqui, não se assuste. Não caia nessa ladainha do governo de que vai quebrar a Previdência e de que ele vai ficar sem pagar. Não vai ficar sem pagar. Bom, a questão do PIB aqui demonstra claramente o problema todo, que é econômico, a gente precisa recuperar a economia. A taxa de investimento caiu assustadoramente. Tá? E aí a questão da reforma trabalhista, já produzindo efeitos já agora, ou seja, se não tem trabalho, se não tem contribuição previdenciária. Se tem trabalho precário, não tem contribuição previdenciária. É óbvio que o sistema vai ficar desequilibrado. Aqui a questão do desemprego, né, que é apontado que caiu o desemprego, mas quando a gente olha embaixo, cresceu o emprego informal. Tá certo? Então, tudo aquilo que já se fala, que se prevê, ou seja, o cara vai deixar de ser trabalhador com carteira assinada e vai passar a ser um trabalhador informal, pequeno negócio, e não vai contribuir para a Previdência. Aqui o problema. Gente, conforme vocês viram no vídeo, eu tenho duas maneiras. Se há um desequilíbrio na balança, eu governo, posso resolver isso de duas formas.
do lado da despesa ou do lado da receita, ou com as duas formas. Tá? O que o governo optou? Só a despesa. E aí nós vemos a queda da arrecadação em 2 anos de 12%. Vem cá, o problema é a despesa? O problema é o benefício? Ou o problema está aqui, gente? 12% de queda na arrecadação. E aí vamos explicar, eu peço só um pouquinho de paciência para explicar de onde veio essa queda da arrecadação. Não é só do problema econômico. A queda da arrecadação que nós tivemos nos últimos 2 anos não foi só por conta da queda da economia, ou seja, do baixo crescimento da economia. Nós temos aqui as renúncias. Então, no ano de 2016, o governo, 271 bilhões de reais, o governo não quis arrecadar. Vocês imaginam uma empresa em crise, que tem uma conta corrente, lá tem os clientes, e ele fala, não vou cobrar de você não, está tudo bem. Está tudo bem nada. Tem alguma coisa errada por trás, alguma coisa muito danosa, e o número é esse, 271 bilhões de reais em 2016, o que equivale a 23% da arrecadação total. Aí vem me falar que o problema é a Previdência, que o problema são os benefícios, e o problema somos nós, servidores públicos. Não dá para aguentar, gente, não dá para aguentar. A questão demográfica, para encerrar, que é outro ponto, ontem nós tivemos um debate em São Paulo, e todo mundo coloca isso, olha, nós estamos ficando velhos, em 2060 vai ser impossível, porque vai ter muito velho, como é que eu vou pagar? Eu digo para vocês aqui, depois vocês me cobrem, eu em 2060 terei 100 anos de idade, eu estarei aposentado e recebendo em dia, vou trabalhar para isso. Vai terminar, pessoal. Pessoal, não vamos vestir essa carapuça de que nós estamos ficando velhos e nós somos os responsáveis. Não somos. Sabe por quê? Olha o que nós descobrimos recentemente. O que se fala? O Brasil era um país de jovens e vai virar um país de velhos. Não é isso que falam para todo mundo? É verdade, é verdade. Olha aqui, em 1978, tinha 39% de jovens. Em 2060 vai ter 13%. Bom, então, o Brasil vai deixar de ser um país de jovens. País de velhos agora. Em 78, tinha 3,9%, país jovem, né? de velhos. Em 2060, vai ter 27% de velhos. Só falam isso, né, para você. E por que ninguém mostra o meio? Mostra o meio, Florião. Está ali, população de 15 a 64 anos. População economicamente ativa. Quanto era em 78? 57%. Quanto vai ser em 2060? 60%. Pessoal, é brincadeira. Então, o problema do Brasil é arrumar emprego, é arrumar país para colocar essa classe trabalhadora. Nós vamos ter aqui plena condições da economia funcionar, porque tem gente, vai ter gente para trabalhar, pessoal. Não é esse o problema do Brasil. O problema do Brasil, para simplificar e para terminar, é falta de Estado, é falta de planejamento, é falta da gente retomar as rédeas do destino dessa nação, que está condenada a ser uma das maiores nações do mundo. E nós temos povo para isso, e nós não vamos deixar esse bando de golpistas, esse bando de empresários ganhar essa guerra. Em 2018, nós vamos para a rua, essa reforma não vai passar, e contamos que esse movimento organizado dos servidores públicos, vamos vestir sim a camisa, é não a reforma da Previdência Social. Muito obrigado.